Vou passar a palavra para Amanda Almeida, que é Head of Legal na Infracommerce. Amanda, bom dia. Bom dia a todos, bom dia pessoal, bom dia para quem está remotamente. Gostaria de primeiramente agradecer o convite da FEComércio, do OpsBloom, parabenizar o Henrique pela fala, parabenizar o pessoal que começou, parabenizar vocês por esse evento extremamente importante. As ações que vocês vêm tomando, é muito importante a gente ter voz ativa, a gente ser representado, não somente os titulares de dados, mas também as empresas, né, terem representatividade no mercado para falar e para debater sobre a LGPD. É muito desafiador falar sobre isso em 15 minutos. Eu brinquei um pouco com o Henrique antes de entrar, né? Como que a gente resume em 15 minutos? No meu caso aqui, a gente viveu lá na Infracommerce um projeto que durou 20 meses, né? E que está sempre em andamento, sempre em melhoria contínua. Mas eu acho que a gente pode aí resumir em alguns pilares, pontos importantes, para não ficar cansativo para você que está assistindo a gente. Quando a gente começou ali a falar sobre LGPD, logo quando foi sancionado em 2018, apesar de entrar em vigor depois, a gente começou nosso projeto definindo aí quem seriam os parceiros, a consultoria técnica, a consultoria de jurídica, mas antes disso, a gente pensou realmente entender com a alta administração qual era o nível de entendimento deles com a legislação e de importância também, porque não é um tema só do jurídico, não é um tema só do DPO, não é um tema só de uma área específica, é um tema da organização inteira. Então, quando isso vem da alta administração, é muito mais fácil e flui melhor. Tendo o apoio da alta administração, nós começamos o projeto e mapeando, né, todos os riscos, todos os dados compartilhados, transacionados da companhia inteira, desenhando tudo isso que o Henrique comentou aqui sobre o programa. Ele foi falando, eu fui lembrando de tudo que a gente passou e está passando também. E é muito desafiador, porque são várias fases, e você vai precisar ter aliados nessas fases, né? Não somente a figura do DPO, a figura do head do jurídico, a figura do advogado ou do técnico, mas a companhia inteira, porque todo mundo trata dado pessoal. E você, às vezes, não enxerga o dia a dia do operador do dado pessoal que está tratando aquele dado. Você não enxerga, você nem tem braço para chegar até ali. Então, é muito importante, quando a gente vai falar de cultura, o último ponto aí que eu vou comentar e resumir, ter esses aliados. Então, a gente trouxe ali, em forma de workshop, esses aliados, começando a falar para eles o que era a LGPD. E, no caso da Infracommerce, nós temos clientes globais. Então, a gente não fala de privacidade só por causa da LGPD, a gente já vem falando de privacidade por conta de mais de 100 legislações, como o Rony comentou, que tem fora, né, do Brasil. Então, a gente já precisava ali estar adequado. Quando a LGPD vem, isso só forçou mais e acelerou mais esse processo. Então, durante essa adequação, ter esses aliados, trazer seus clientes, seus parceiros, seus funcionários, colaboradores, a alta administração, todo mundo para a mesma página, para abraçar esse projeto, para adequar ali, tudo vai fluir melhor de forma mais rápida, mais segura, porque quando a gente fala de lei, eu vejo muito isso, né, Henrique? É muito legal a gente discutir legislação entre advogados, mas como que eu vou discutir legislação com o meu CEO, com o meu CFO, né, com o meu diretor comercial? Normalmente eles acham que a gente já está ali, né, atrapalhando, prevenindo vendas, e não. Trazer o entendimento que a LGPD vem para agregar valor, né? Venho para trazer ali um alto nível, para elevar a empresa em competitividade, em confiança, tudo isso que foi falado já aqui é extremamente importante. E quando começamos a entender isso, e quando a gente começou a dividir, está todo mundo na mesma página, o projeto vai fluir muito melhor. Até para a tomada de decisões, porque são muitas decisões que às vezes não são do advogado, na maioria das vezes, são decisões de negócio. Se assume ou não aquele risco, se é controlador, se é operador, quem vai ser o DPO, quem serão nossos parceiros. E quando a gente está falando em compartilhar dados, né, pessoais com terceiros, que a maioria das empresas precisam fazer isso para executar os seus serviços, quais são a tomada de decisão, quem serão esses parceiros, o que eu vou exigir deles, e se eles não estão adequados, eu vou assumir esse risco. Então, trazer esse entendimento cultural, trazer essa mudança e trazer todo mundo para a mesma página é extremamente importante. O trabalho do advogado fica muito mais simples. Falando aí do projeto, a gente fala um pouco do DPO, que foi meu braço direito aí durante esse projeto. A gente tinha um gerente de projeto, que isso é extremamente muito importante, com esforço direto da alta administração, mas o DPO foi e é, né, extremamente importante, porque é um projeto contínuo, como o Henrique comentou. Ele não tem fim.
tem sempre uma melhoria, a legislação é nova, a NPD ainda está trazendo alguns temas, a sanção entrou em vigor esse ano, então tudo isso provoca melhoria durante o projeto, traz planos para o futuro, traz planos para o presente, traz adequação de política, revisão de política, muda o processo, até porque você está falando de um projeto de uma empresa que está em andamento, né? Não é uma empresa que parou para se adequar à LGPD, é uma empresa que está sempre trazendo produto novo, modelo de negócio novo, e tudo que entra tem que entrar já adequado e pensando ali na LGPD. Então, o DPO é extremamente importante, né? O encarregado de dados, como assim vocês quiserem chamar, é extremamente importante, é o braço direito ali do jurídico, da área de negócio, está presente, é muito importante que ele tenha o entendimento da legislação, sim, e o entendimento técnico também, e esteja preparado para os desafios, porque é um desafio, é uma legislação que vem para nos desafiar, que vem para nos tirar da zona de conforto, e não só para o mundo online. Eu falo muito do e-commerce, que é a nossa área, nosso segmento, mas a gente está falando de dado pessoal e o mundo offline também trata dado pessoal, né? O Henrique comentou, né, sobre definir se eu vou fazer um formulário, assinatura física, arquivar, quanto tempo eu vou arquivar. Então, a gente não está falando aí só sobre dados online, digitais, a gente está falando de dados offline também, para você que tem farmácia, para você que tem shopping, para você que tem um comércio, não importa, a gente está falando aí de uma legislação que abrange um universo muito grande. Então, eu acho que a figura do DPO é extremamente importante, muito fundamental. O outro ponto é a melhoria contínua. Como eu falei, é um projeto que não tem fim, não acaba. A gente está sempre melhorando. Sempre vai ter trabalho para o time da LGPD. Sempre vai ter trabalho para o DPO. Sempre vai ter algo novo, sempre vai ter um entendimento novo, sempre vai ter uma discussão. Principalmente se você lida com clientes que têm um alto nível de exigência em relação à privacidade de dados, em relação à compliance. Companhias abertas, a gente abriu o capital agora em maio. A LGPD era um ponto extremamente importante. O nível de exigência era muito alto. Graças a Deus a gente teve aí o Office Bloom do nosso lado, que nos ajudou no projeto, e estamos confiantes e estamos em compliance com a legislação, mas a melhoria contínua precisa existir. E como que a gente faz isso numa pequena, média ou grande organização, que existem vários colaboradores que tratam dados pessoais todos os dias? Depende, aí vai ali realmente de uma análise conjunta da tua empresa, mas com a gente nós denominamos o DPL, né, que é o Data Protection Leader de cada área, que é o ponto focal daquela área para falar sobre proteção de dados, para ser o responsável em proteção de dados, e também montamos um comitê de privacidade, porque com isso você traz para perto informações do dia a dia que o DPO às vezes não tem acesso, que o jurídico às vezes não tem acesso, que é a área de logística, que é a área do saque, que é, enfim, a área de pagamento, não importa qual seja a área, o marketing, todo mundo trata dado pessoal. E aí o DPO ele traz para a gente, ele é ali uma extensão do DPO que vai monitorar, como muito bem colocado pelo Henrique, que é o responsável por monitorar, vai ajudá-lo nesse monitoramento, para ser muito mais efetivo, para não deixar lacunas, porque é um universo gigante. Não importa o tamanho da tua empresa, dado pessoal está ali nos mínimos detalhes do dia a dia. Então, essa foi uma estratégia que nós adotamos, e a gente já ouviu falar em outras estratégias, mas serviu isso para a gente, que são os aliados, né? E quando a gente vai aí para o último ponto que eu vou tratar aqui resumidamente, que é a cultura, que é a mudança de cultura, isso não é da noite para o dia, né? E a mudança de cultura ela precisa ser leve, ela precisa ser gradual. E contando com esses aliados, é assim que a gente consegue, porque eles vão chegar nos liderados, eles vão chegar nos times, eles vão chegar nas equipes, eles vão chegar nos terceiros contratados, nos parceiros contratados, e vão sempre estar atentos ao projeto, à LGPD e às adequações já implementadas. Então, eu não vou contratar um terceiro que não esteja tanto adequado quanto eu. Então, eu não vou tratar dados pessoais dentro ali da minha equipe do dia a dia sem conhecimento do DPO. Não vou trazer um novo modelo de negócio sem passar para o Privacy by Design. Então, assim, essa mudança de cultura é trazendo esses aliados para perto, trazendo as pessoas para perto, workshops, palestras, pílulas por e-mail, treinamentos, quiz, e sempre de uma forma ali que respeite a cultura da organização, porque a gente sabe que cada uma tem o seu modelo, né? Então, tem muita startup que tem uma metodologia mais célere, mais moderna, tem empresas que são mais antigas, tem autoridades estatais, enfim. Você precisa sempre encaixar ali essa mudança de cultura
cultura dentro da cultura da empresa, da organização. E quando a gente fala de uma legislação, a conscientização precisa ser muito importante, porque a gente sempre tem um jeitinho de burlar, de pular etapas e de ser mais rápido, e todo mundo quer isso, né? Às vezes o foco ali é só vender, 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 e a gente quer pular os processos chatos. Então, a conscientização é entender que isso não é um projeto chato. Né? No caso da LGPD, é entender que isso gera valor. É entender que vai colocar a tua empresa em um alto nível de competitividade com o mercado. É entender que você vai começar a ser referência. Né? Então, quando a empresa entende isso, quando a empresa tem a consciência disso, a área comercial vai vender falando de LGPD, né? O jurídico vai tratar os dados falando de LGPD, o marketing vai fazer a mesma coisa tratando LGPD. Enfim, quando todo mundo entende que uma legislação vem não só para burocratizar, pelo contrário, uma legislação veio para trazer a gente para um nível maior. Né? A gente estava sem uma legislação, a pressão para a LGPD entrar em vigor foi justamente por conta disso. Lá fora já tinham legislações falando sobre o tema e o Brasil ainda não. A gente sabe que privacidade vem da Constituição, como muito bem o Rony colocou, vem do Marco Civil, o CDC fala de privacidade, mas a gente não tinha uma legislação específica. Então, e aí, Brasil? E aí agora nós temos. Em nosso papel aqui, como empresa, como titular do dado, que a gente também é titular de dado, né? Todos nós somos, é trazer essa importância, trazer essa mudança de cultura no nosso país, abraçar essa legislação e ter voz, como a FEComércio está fazendo em Opus Bloom, voz ativa para discordar, para opinar, para argumentar, porque é importante que a gente leve a nossa realidade como empresa para quem está lá regulamentando a legislação, como também leve a realidade do titular do dado pessoal, porque tem que ser bom para todo mundo, não adianta engessar também o dia a dia da empresa. Mas também não adianta desproteger ou perder a segurança do titular do dado pessoal. Então, é extremamente importante que a gente tenha essa voz ativa, que a gente tenha aliados como o FEComércio, que a gente tenha escritórios, Opus Bloom, enfim, outros, nos representando, tendo voz ativa, estando lá, debatendo, argumentando, nos ajudando também a entender os desafios da LGPD, né? Porque é um campo novo, e apesar das sanções entrarem em vigor esse ano, o que eu sempre falei muito internamente no Infracommerce, a gente não pode esquecer que a gente tem juizado especial, que a gente tem justiça comum, que a gente tem PROCON, a gente tem Ministério Público, e eles já estão atuando com base na LGPD. Então, muitas empresas estão correndo agora por conta das sanções, mas a gente não pode se esquecer que já existe condenação de danos morais por descumprimento da LGPD, já existem aí alguns casos que não vêm da sanção propriamente dita da LGPD, mas vêm de outros órgãos que são competentes para condenar, enfim, e também fiscalizar ali se a gente está cumprindo ou não. Então, isso é algo que eu sempre falei internamente no Infracommerce, é algo que a gente sempre deixou muito no radar, e isso é extremamente importante. E por fim, o que ajuda muito na mudança de cultura é realmente a NPD vir com esse caráter educativo, né, que é uma mudança realmente nacional e não só ali para punir, sancionar, tem, não tem relatório de impacto, estou te sancionando, não. Porque senão não faz sentido, não é esse o propósito da legislação, né? Realmente o propósito da legislação é muito maior. Os dados são o novo petróleo, todo mundo fala isso, mas também concordo com o Rony de que a gente está falando de algo muito maior. Hoje uma empresa não sobrevive se ela não se preocupar com o dado pessoal. Achei que eu não ia conseguir resumir em 15 minutos, espero que eu não tenha falado tão rápido e tenha falado ali de uma forma que fosse agradável para vocês, que vocês conseguissem entender os desafios aí que nós aí como heads do jurídico tem enfrentado e nesse novo universo aí de LGPD. Quero agradecer de novo a minha participação aqui e parabenizar a todos pelo evento. Obrigada. Muito obrigado, a gente segue por aqui, obrigado pela participação de todos.